Lucas 9, do verso 57 a 62, página 77 do Novo Testamento. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos, meus amados. Querido Deus e eterno Pai, fala ao nosso coração neste momento. Usa esta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para nos edificar, para que possamos ser ainda mais firmes na Tua vontade e no Teu querer. Que tudo, Deus, o que for falado aqui, possa vir ao encontro dos corações presentes e que o Senhor, Deus, possa transmitir o Teu recado, a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo uma verdadeira euforia de informações. Tenta fazer aí um retrospecto da semana que começou com a morte de um cantor sertanejo famoso lá de Goiás. Não é, reverendo Leonardo? Eu nem conhecia o rapaz, mas é bom. Descobriu quanto ele é famoso agora, essa semana. E com a sua namorada, num Land Rover, fantástico carro, mais de 200 mil, mas ele resolveu, não é suficiente um carro desse, tem que trocar as rodas. E aí, talvez, de acordo com alguns aí, a probabilidade é que o problema tenha sido esse das rodas, ou outro, vamos ver nos próximos dias. Mas essa foi a notícia do começo de semana, e durante a semana, tantas outras notícias que culminou ontem na derrota do Brasil, ok? Nada previsível, né? Mas nós vivemos a era da revolução da informação. Somos informados de tantas coisas que às vezes nos atrapalhamos, e uma notícia que nos choca num determinado momento, logo ela é substituída por outra que também nos choca, e ficamos assim num estado de choque permanente, né? Então já acordamos imaginando, o que vai me chocar hoje? Porque os meios de comunicação nos informam muito rápido de tudo o que está acontecendo no mundo. E certamente, meus irmãos, a igreja também, ela corre esse risco, né, de ficar focada e atenta a tantos detalhes, a tantas questões. Nós, como cristãos, podemos nos envolver a tantos braços da própria igreja mesmo e esquecermos da razão central de existirmos. Jesus Cristo está aqui, se você se atentar para o capítulo 9, ele está bem no meio do seu ministério. Jesus está andando de um lado para o outro, cumprindo a sua missão com muita intensidade, e as pessoas estão se achegando a ele, impressionadas com tudo aquilo que ele fazia, e Jesus era um indivíduo que impressionava mesmo. Se ele vivesse na nossa época, certamente milhares estariam atrás dele, porque ele fazia coisas que ninguém fazia e nem faz até hoje. Jesus dizia para um coxo: levanta e anda, e o sujeito saía correndo. Jesus dizia para o surdo: ouça, e ele ouvia. Jesus estava ali com mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, isso está no capítulo 9, e tem alguns peixes e pães, e Jesus multiplica e alimenta todo mundo, e ainda sobram 12 cestos cheios. Então Jesus era alguém que encantava, que impressionava, que chamava a atenção. Ele era uma notícia todo dia alguma coisa Jesus Cristo ia fazer que ia chamar a atenção das pessoas. Então muitos estavam seguindo Jesus. Desse grupo dos seguidores nós temos os 12. E num determinado momento, está tudo no capítulo 9, queridos, aí que nós lemos só 5 versículos,
mas o capítulo está tratando disso. Nós temos os discípulos, os 12, que Jesus chama e diz: olha, vocês agora vão receber poder e autoridade e vão sair aí pregando em meu nome e vocês farão milagres e coisas extraordinárias. E os discípulos então saíram pregando, falando, anunciando que Jesus era o Messias e começaram a curar enfermos, a expelir demônios, e esses 12 voltam impressionados com o poder que acabaram de receber, porque eles também podem fazer aquelas coisas miraculosas, e Jesus diz: olha, não fiquem impressionados com o poder que vocês receberam, mas sim com a mensagem do Evangelho que está sendo anunciada. E aí, meus amados, quando nós caminhamos para o final desse capítulo, antes de entrarmos no texto que lemos, nós temos Jesus saindo de um lugar para se dirigir a Jerusalém, e nesse caminho, já estava ficando a noite, ele entra numa aldeia samaritana, e nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus estava indo para Jerusalém, e quando ele está se aproximando dessa aldeia de samaritanos, ele pede a alguns discípulos para irem à frente e ver se tinha lugar para eles dormirem ali. E alguns discípulos vão, e os samaritanos entendem que eles estão indo para Jerusalém e não dão pouso para Jesus e seus discípulos. Então, aqueles discípulos poderosos, que acabaram de fazer milagres e coisas extraordinárias, viram para Jesus e perguntam: Jesus, mas como eles não querem dar pouso para o Senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu sobre essa aldeia? Olha só, não pode dar poder para o homem, gente. Já queria queimar a aldeia de samaritanos, e Jesus fala: vocês não estão entendendo nada. E aí então Jesus diz, claro que não é para... Ele repreende, quem deu essa ideia foi Tiago e João, e Jesus repreende aqueles dois, e diz que não vai mandar fogo, e vão para outra aldeia. Jesus dorme e continua a sua caminhada. Nesta caminhada, se você prestar atenção no texto, bem no comecinho diz: indo eles caminho fora. Ou seja, nesse percurso, nesse trajeto, Jesus Cristo encontra com 3 pessoas diferentes, e Jesus Cristo então tem uma relação com essas pessoas que desejam segui-lo. E baseado nisso então, eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nesta manhã: amor sem concorrências. Amor sem concorrências. Quando amamos Jesus sobre tudo, nós nos submetemos às adversidades do caminho. Quando nós amamos, sobretudo, nós suportamos, nos submetemos às adversidades do caminho. Um dia fizemos uma pública profissão de fé. Muitos aqui declararam que Jesus era o seu Senhor, o seu Deus, reconheceram Ele como Salvador, que morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso para nos libertar do império das trevas e nos transportar para um reino de luz. E, meus irmãos, quando nós fazemos essa declaração de fé, quando nós somos batizados, inseridos no corpo de Cristo, nós nos tornamos seus seguidores. E aqui nós estamos diante de uma cena onde alguém deseja seguir a Jesus, e essa pessoa chega para Jesus e diz: olha, eu vou te seguir para onde o Senhor for, não importa a situação e nem o caminho, eu estarei contigo, Jesus. A resposta de Jesus para esse homem é: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Meus queridos, Jesus Cristo atraía milhões, milhares de pessoas, por inúmeras razões. Alguns iam até Ele pela certeza de que Ele traria a restauração física. Outros iam até Ele porque provavelmente estavam atravessando problemas pessoais, familiares, e queriam ouvir uma palavra que desse um direcionamento. Outros procuravam Jesus apenas por curiosidade. Outros procuraram Jesus porque, na verdade, a importância não estava em Jesus, mas neles mesmos, porque queriam resolver alguma questão sua. Estou com um problema na minha casa, nas minhas finanças, um problema de saúde, eu vou até Jesus para ver o que Ele faz. Eu vou até Jesus para resolver o meu problema. Tantos procuram ao Senhor porque querem resolver ou solucionar questões pessoais. E Jesus Cristo, com esse texto, Ele quer deixar claro para nós que aqueles que o seguem, devem seguir não por nós mesmos, por eles mesmos, mas seguir por causa do próprio Cristo. O centro dos seguidores de Jesus não são os próprios seguidores de Jesus. O centro dos seguidores de Jesus é Jesus. E esse texto vem nos ensinar isso. Esse primeiro ponto
Quem se apresenta aqui diante de Cristo é um mestre da lei, Mateus é que nos informa sobre isso, Mateus 8, versículo 19, e Jesus Cristo, certamente esse homem, como sendo mestre, impressionado com tudo aquilo que Jesus estava ensinando, ele olha para Cristo e vê em Cristo uma figura cheia de poder e de glória, porque Jesus era sobrenatural. E talvez esse homem olha para o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 14, era um mestre da lei, alguém que estudava as Sagradas Escrituras, e o Antigo Testamento, e alguns profetas vão enfatizar o lado poderoso, glorioso de Cristo, como Daniel, e outros profetas vão enfatizar o lado sofredor de Jesus, como Isaías fez, mas esse homem ele está observando Jesus como um indivíduo glorioso. Olha o que diz o profeta Daniel, capítulo 7, verso 14, acerca de Jesus. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha, se você reconhece Jesus como sendo esse homem poderoso de um reino eterno, você não quer sair de perto dele, você quer segui-lo. E aquele homem então decide seguir a Jesus e diz para o mestre, eu vou com o senhor para onde o senhor for, talvez por interesse. É bom ser amigo de pessoas poderosas. É bom se relacionar com pessoas que abrem portas. Mas Jesus conhece o coração daquele homem assim como Jesus conhece o nosso. Jesus sonda as intenções. E Jesus diz para ele, a raposa tem o seu covil, ou seja, as raposas têm os seus buracos, quando elas estão no sufoco ou em algum apuro, elas correm para dentro do buraco. Os pássaros têm os seus ninhos, alguns vão dizer que a melhor tradução não é ninho, mas é poleiro, porque a ideia do ninho é mais para reprodução, a do poleiro não. O poleiro é onde as aves descansam. Então, Jesus está dizendo que a raposa tem aonde descansar, as aves também têm aonde descansar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde dormir. Lembrem-se, há poucos instantes Jesus estava pedindo um pouso numa aldeia samaritana que lhe foi rejeitado. Então, meus amados, o primeiro ponto que nós precisamos enaltecer aqui nessa manhã, nesse texto, é que para seguirmos a Jesus e amá-lo sobre todas as coisas, precisamos entender que nós não estamos seguindo apenas o Filho do Homem, que é poderoso e glorioso, mas nós estamos servindo aquele que foi rejeitado. Jesus Cristo, ele foi reconhecido como um líder rejeitado. O seu Salvador terminou a sua vida numa cruz do Calvário, desprezado por todas as multidões. Pessoas que dias antes estavam dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor, ou seja, enaltecendo o poder e a glória e o domínio dele. 4 dias depois estavam dizendo, crucifica-o, no calor das suas emoções. Jesus Cristo é o líder rejeitado. Por isso, eu quero convocar todos vocês que vieram aqui hoje de manhã. Não estranhem o fato de você ser rejeitado por seguir a Jesus Cristo. Adolescentes, jovens e adultos, nós não somos um objeto de amor da nossa geração, porque nós seguimos aquele que foi o mestre da rejeição. Jesus Cristo foi desprezado no seu tempo, e ele disse que nós também seríamos desprezados no nosso tempo por segui-lo. E por isso nós não temos que nos surpreender quando alguém se desfaz da nossa amizade ou quando alguém se desfaz de uma relação com a gente por causa da nossa fé. Isso é natural. Tranquilize o seu coração. Somos seguidores de um líder rejeitado. E se seguimos esse líder, não temos outro caminho. Não fomos separados para sermos cristãos e, ao mesmo tempo, sermos aplaudidos pela nossa geração. O cristianismo que eu digo, o verdadeiro, aquele que é marcado pela presença central de Jesus. Não estou falando de uma religião, estou falando de seguidores de Cristo. Eles não são amados pela sociedade, não são amados pelo mundo, porque o próprio Jesus diz,
no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Agora, irmãos, nós podemos ser, sim, objeto de ódio, mas por causa da nossa fé, não por qualquer coisa. Não por sermos uma pessoa encrenqueira, alguém que fala demais, alguém que vive tumultuando. Não. Nós devemos sofrer e sofremos, mas quando somos perseguidos por causa daquilo que nós cremos, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se assuste com isso. O mundo não tem que concordar com os preceitos da palavra de Deus. O mundo não tem que se dobrar à palavra de Deus, simplesmente porque a palavra de Deus é a palavra de Deus para os filhos de Deus. Não é a palavra de Deus para o mundo todo. Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não entendem que Jesus Cristo é o Salvador, não têm que concordar com aquilo que está escrito na Bíblia. Tranquilize o seu coração. Como seguidores de Cristo, nós seremos rejeitados. A fé cristã é um convite para a rejeição. A fé cristã é um convite para você ser excluído de muitos grupos, porque você pensa conforme Cristo e não conforme a sociedade. E aí, meus amados, precisamos entender, nós não temos uma fé triunfante ainda. Nós estamos num processo, já pertencemos ao povo de Deus, já pertencemos ao reino de Deus, mas ainda estamos num mundo caído que odeia a Deus e a sua lei. Então tenha paciência. Jesus Cristo, para chegar à ressurreição, teve que passar pela morte. Jesus Cristo, para ser um vitorioso, ele teve que sofrer nesse mundo. Então nós estamos num processo natural de adversidades. E por isso Jesus diz para aquele líder religioso: se você quer me seguir, você tem que entender que as raposas têm covis, as aves têm os poleiros, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós somos seguidores de Jesus, chamados para proclamar a mensagem da salvação, e isso tem um custo desconfortável, e precisamos pagá-lo. Por isso a ênfase da palavra de Deus não é em alegria no presente. Não pensa que você vai ter alegria plena no presente. Temos a alegria que vem de Deus, do Espírito de Deus. Não pense que as coisas vão dar certo para nós aqui nesse mundo, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso endereço final. Aqui nós não podemos depositar os nossos sonhos e projetos. E é por isso que o Novo Testamento vai enfatizar tanto as coisas do alto. Jesus Cristo diz: olhe para o alto, olhe para a eternidade, porque tem algo muito melhor, muito maior, eterno sendo preparado para vocês. O apóstolo Paulo vai dizer: se nós reduzirmos a nossa vida apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais perdidos, os mais insignificantes de todos. Nós cremos em algo que vai além dessa terra e precisamos nos apegar a isso. Porque senão, meus amados, a vida aqui passa a ser de um completo desconforto. E Jesus diz: aquele que quer me seguir, espere, porque o desconforto virá, a rejeição virá, os problemas virão, e você não pode perder o alvo, você não pode perder o foco. Quando amamos, sobretudo, nós pagamos o preço social e cultural. O segundo ponto, o texto vai dizer nos versos 59 e 60 que a outro disse Jesus: diferente do primeiro e do terceiro, esse segundo é Jesus quem convida para seguir. Os outros vão até Jesus para segui-lo. Esse aqui não. É Jesus que vai em direção a ele e diz: segue-me. E ele, porém, responde: deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Alguns comentaristas vão dizer que esse homem estava com seu pai sendo velado, funeral do pai, e ele está aqui próximo a Jesus, e ele diz: ó Jesus, deixa eu só correr ali, o meu pai está sendo velado, eu vou enterrá-lo, e eu já volto, e aí eu vou seguir o Senhor. Mas, meus irmãos, se nós nos atentarmos à cultura oriental, se nós nos atentarmos ao momento aqui do texto, nós podemos deduzir, como afirma Kenneth Bailey, que enterrar o pai aqui é uma expressão idiomática, tradicional, que se refere especificamente aos deveres do filho de ficar em casa e cuidar do seu pai até que ele parta. Não é que o pai estava sendo velado. O que ele está dizendo para Jesus é: Jesus, eu tenho um compromisso
social. Eu tenho um compromisso que faz parte da tradição do nosso povo, uma tradição milenar. Nós não podemos abandonar os nossos pais. Nós precisamos honrá-los até o último dia de vida, até o último fôlego. Então eu vou voltar para casa, vou cuidar dos meus pais, até que eles morram. Quando eles morrerem, então eu vou seguir o Senhor. Havia toda uma pressão sobre aquele homem, acerca de uma responsabilidade cultural, de um peso familiar. O seu coração estava fincado em valores familiares que pertenciam que vieram de várias gerações, e ele está ali diante desses valores e diante de Jesus, e ele diz: não dá para eu seguir o Senhor agora, eu tenho que resolver essas questões familiares primeiro. Na verdade, meus amados, o que Jesus quer nos ensinar com essa pequena parábola, como resposta a esse homem, é que o evangelho dele é um convite para você se desconectar de todos os valores dessa terra. Qualquer valor dessa terra que vai contra os valores de Deus, você vai ter que fazer a escolha. Qualquer tradição, qualquer elemento que para você tem muita importância, porque teve importância para o seu bisavô, para o seu avô, para o seu pai e para você, mas que vai contra o ensinamento de Jesus, ou que te impede de seguir a Jesus, em algum momento você vai ter que abandonar para seguir a Jesus. E nesse ponto do sermão eu convido você a fazer uma avaliação. Quais são as coisas que dificultam você de caminhar com Jesus? Quais são os valores sociais que impedem você de professar que Jesus é o Senhor absoluto do seu coração e da sua vida? Jesus não está interessado em partes. Jesus não está interessado apenas em alguns elementos da sua personalidade, ou Jesus não está interessado em alguns momentos da sua agenda. O convite de Jesus, tanto no primeiro personagem como no segundo, é um convite para uma entrega total. Quando você abraça a fé em Cristo, você abraça o próprio Cristo. Quando você ama Jesus, você precisa amar tudo o que envolve a Jesus. Não tem essa história de que eu creio nisso que Jesus ensinou, mas isso eu já não creio. Eu quero isso para a minha vida, mas isso eu não quero. Não, quando nós abraçamos a fé em Jesus, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que contraria essa fé. Por isso que o texto é denso, a conversa é intensa. E Jesus fala para aquele homem: deixe que os mortos enterrem seus mortos, que significa, deixa as pessoas caminharem naturalmente nessa terra. Vamos tratar de coisas que vão além disso daqui. Vamos tratar dos valores do reino de Deus que perduram por toda a eternidade. Este é o ciclo natural. Os mortos enterrarem, os mortos aqui, irmãos, são mortos espirituais. Eles vão enterrar naturalmente os outros. Vamos pregar as boas novas ao mundo. Vamos falar daquilo que é eternamente relevante. Quando amamos, sobretudo, nós deixamos claro quem tem autoridade sobre nós. Esse é o terceiro e último ponto. Quando nós amamos, sobretudo, nós nos submetemos à adversidade do caminho. Quando nós amamos, sobretudo, nós pagamos o preço social e cultural. E quando nós amamos, sobretudo, nós deixamos claro quem é que manda, quem tem autoridade. E o terceiro e último personagem diz para Jesus: seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse terceiro, meus irmãos, o texto vai dizer que ele quer só ir lá despedir do papai e da mamãe. Parece uma coisa tão natural. Por que Jesus repreenderia esse homem e diria para ele: não, você não pode despedir? Claro que não tinha problema nenhum se fosse apenas uma despedida de dizer: papai e mamãe, estou seguindo a Jesus. Mas não era isso, meus amados. Quando nós olhamos a cultura oriental, nós percebemos que esse homem, quando fala que vai lá despedir dos de sua casa, não é que ele vai apenas dar um abraço, ter um tempo ali de choro e ir embora. Não. Ele vai ver se ele tem a bênção dos seus pais para seguir a Jesus. A figura
paterna e materna, mas a paterna principalmente naquela época, era uma figura de autoridade. Um filho não iria optar por um caminho sem ter a bênção do seu pai. Então, quando ele chega para Jesus, ou quando Jesus diz para ele chega para Jesus e diz: eu vou te seguir, mas eu preciso apenas pedir a permissão para papai. E se papai não deixar? E se papai falar que seguir a Jesus não é uma boa opção? Eu me lembro aqui quando eu estava me preparando para ir para o seminário, e o chamado sempre foi uma coisa muito clara na minha vida, desde a infância, e eu tinha que falar com meu pai que não era crente. E eu lembro de 2 pastores que, pastor às vezes tenta ajudar, mas confunde. Por isso, quando você for pedir opinião, pede só para um. Eu lembro de uma pessoa que estava maluca num acampamento, toda doida, a pessoa gritando de um lado para o outro, e nós chegamos para um pastor e perguntamos: o que é isso? Ele falou assim: é o demônio. Eu falei: misericórdia, o demônio está aqui. Adolescente, né? E aí tinha um outro pastor, nós perguntamos: o que é isso? Ele falou assim: é o Senhor se manifestando. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Eu acho que era problema mental. Mas eu fui num pastor e o pastor disse assim: lá na Bíblia está dizendo que você tem que honrar o seu pai e sua mãe. E seu pai e sua mãe... Minha mãe não tinha problema, que ela era evangélica, estava toda feliz. Mas se o seu pai falar que não é para você ir para o seminário, você não pode ir. Aí eu falei: gente, como que eu vou fazer? E aí eu fui no outro pastor e ele falava: não, usou esse texto aqui: deixe que os mortos enterrem seus mortos, vai para o seminário. Pronto, está aí o homem em crise, de novo, né? E graças a Deus, Deus falou ao coração do meu pai, não teve resistência nenhuma, ele ficou um pouco preocupado, me deu a ideia de fazer uma outra faculdade antes, mas eu disse que não dava. Ele falou: então que você faça aquilo que está no seu coração. Mas, meus amados, imagina se meu pai dissesse: não, você não vai para o seminário, você vai fazer outra coisa na vida. Que tensão cultural, familiar eu estaria naquele momento. E é exatamente a ideia aqui. Aquele jovem quer voltar na sua casa para pedir a bênção dos seus pais para seguir a Jesus ou não, um caso ainda mais complicado, porque a questão aqui é seguir a Jesus. E Jesus fala: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O arado, irmãos, era um instrumento muito utilizado naquela época, porque ele afofava a terra para o plantio, para lançar a semente, e assim a semente penetrar na terra com mais facilidade. Mas era um trabalho que exigia muita concentração, porque era um equipamento que o agricultor segurava o arado com a mão esquerda, e na mão direita ele tinha aquele ferrão que ia conduzindo o boi. Então ele tinha que controlar o boi, direcionar o boi que estava à frente, ele tinha que controlar a força exata do arado para que o sulco que ele estava abrindo ali fosse paralelo, exatamente paralelo àquele que estava do lado. Então era um trabalho, um exercício que exigia muita concentração do profissional, não dava tempo para dispersões e não dava tempo para ficar olhando para o lado ou para ficar vendo notícias no Face ou no WhatsApp. Ele tinha que... se tivesse, é claro. Ele tinha que estar completamente atento ao seu trabalho e à sua missão. Por isso Jesus usa exatamente esse exemplo, essa parábola, para dizer: aquele que vai seguir a Jesus não tem tempo para se distrair com coisas periféricas. Meus queridos, nós precisamos concentrar. Nós precisamos entender que esta igreja presbiteriana da Gávea, assim como todas aquelas que professam Jesus espalhadas pela terra, tem uma missão clara e definida: falar a respeito da obra de Jesus ao mundo. Fazemos isso coletivamente. E como pastores, presbíteros, temos que estar atentos à direção geral da igreja, mas também você com a sua vida. Cuidado para você não se dispersar com coisas paralelas. Cuidado com as discussões que você tem por pontos paralelos que não têm significância para a fé cristã no primeiro plano. Concentre a sua vida para falar de Jesus. Use os meios de comunicação
para contar a respeito da salvação em Cristo Jesus. Não perca tempo com coisas que não são centrais na nossa vida e na nossa caminhada. Nós não temos tempo suficiente para ficar olhando para trás e nos dispersando. Nós temos que cumprir a obra que Cristo deixou para nós. Porque o texto termina de maneira muito firme, veemente. Aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu sei que você quer ter uma vida apta para o reino de Deus. Então concentre na sua missão. E para você concentrar na sua missão, você tem que entender quem é aquele que você precisa amar sobre todas as coisas. E aquele que você precisa amar sobre todas as coisas é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer: ninguém que ama pai, mãe ou qualquer outra coisa mais do que a mim é digno de mim. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho, quando pediram para Jesus resumir a lei, Jesus diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar ao próximo é consequência do meu amor para com Deus. Eu vou conseguir amar as pessoas da minha família à medida que eu aprender a amar com Deus. Eu vou amar as pessoas ao meu redor à medida que Deus me ensinar a amar essas pessoas. De que forma amar? Nós aprendemos em Jesus Cristo, nós aprendemos em Deus. Então, o nosso alvo principal de amor, quem nós devemos amar sobre tudo e sobre todos, é Jesus Cristo. Porque Ele vai te ensinar a amar o seu marido, a amar a sua esposa, a amar os seus filhos, a amar os seus bens, a amar tudo que você tem ao seu redor. Ame a Ele sobre tudo, e é isso que Jesus Cristo quer ensinar através dessas 3 parábolas, dessas 3 histórias. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que está tudo certo. Quando nós observamos os noticiários e percebemos que as pessoas não suportam a palavra de Deus, não suportam a verdade de Deus, não suportam os preceitos de Deus, está tudo certo. Esse mundo não tem o objetivo de amar as coisas de Deus. Não amou Jesus. Sempre tenha na sua mente quando o sofrimento vier na sua direção. Esse mundo foi capaz de crucificar Jesus Cristo. Não vai aliviar para a gente. Mantenha-se firme no foco. Mantenha-se firme na carreira que lhe foi proposta. Jesus Cristo é homem de dores. E quando Ele nos chama para sermos seus seguidores, o apóstolo Pedro vai dizer: não se surpreenda com o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, não tem nada extraordinário acontecendo. Amamos a Jesus, seguimos a Jesus, e isso tem um preço. Ame-o sobre todas as coisas. A lealdade a Jesus precisa sobrepor aos mais nobres valores culturais e sociais. Qualquer valor, por mais importante que ele seja, mas que confronta a verdade em Cristo Jesus, você precisa abrir mão desses valores e se firmar nas verdades de Cristo Jesus. A autoridade de Jesus precisa ser absoluta e irrestrita na nossa vida. Ame o seu pai, ame a sua mãe, honre os seus pais. A Bíblia diz assim. Mas quando eles colocarem diante de você alguma situação, ou um convite para você negar a sua fé, esse é o momento que você vai ter que optar por Cristo. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus Cristo deu a vida por nós, e Ele quer a nossa vida por inteiro. Lance-se aos braços de Jesus. Creia nele, e você vai ter o cuidado dele em meio às adversidades nesse mundo, mas mais do que isso, você vai ser e se tornar um herdeiro da vida eterna e viverá com ele para todo sempre. Essa é a garantia do Evangelho, o Evangelho da esperança. Seguimos um Jesus que foi rejeitado, e por isso podemos ser rejeitados. Mas seguimos um Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Por isso temos a certeza de que também ressuscitaremos dentre os mortos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, o preço que Jesus pagou por cada um de nós foi muito caro. Ao entregar a sua vida naquela cruz, Ele expressa o quanto Ele se importa conosco.
Mas agora Ele quer de nós uma adoração irrestrita. Ele quer de nós uma consagração completa. O Senhor sonda corações e mentes aqui nessa manhã. E o Senhor sabe quais são as pessoas que estão tendo dificuldade de seguir a Jesus com todo o coração, com toda a mente, com toda a disposição. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, para que possamos Te amar sobre tudo, para que possamos, Deus, nos apegar cada vez mais aos Teus princípios, aos Teus valores e a viver para a Tua glória, com doçura, com ternura, com mansidão, porque Cristo, mesmo sendo zombado, humilhado e rejeitado, Ele não abriu a boca, foi levado como ovelha muda para o matadouro. Que nós tenhamos, Deus, a capacitação do Espírito Santo para vivermos assim também, mesmo diante de adversidades, que nós possamos nos calar e reconhecer que o nosso objetivo aqui é seguir ao nosso Mestre, seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra e toda a glória. No nome dele que oramos. Amém.